Pessoal, boa noite mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. E uma boa noite também muito especial a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Associação Espírita Vida. Como eu costumo dizer, eu não sou palestrante, né? Eu sou um conversador, um trabalhador aqui da casa já há algum tempo, que essa noite eu venho convidar vocês, né, a gente conversar, a gente refletir sobre essa pergunta: o que queres que eu faça? E eu queria começar a nossa reflexão de hoje em cima de um ponto. Em nenhuma passagem do Evangelho, Jesus diz: eu te curei. Jesus falava: a tua fé que te curou, a tua fé que te salvou. E todas aquelas pessoas que se aproximavam dele, geralmente ele fazia essa pergunta: o que queres que eu faça? E na minha adolescência, que há uns 5 anos atrás, viu, gente, viu? Não faz muito tempo, não. Existe uma passagem do Evangelho que me intrigava, que para mim não fazia muito sentido, que era a passagem do cego que vai até Jesus e pede para ser curado. E Jesus olha para ele e pergunta, né, o que queres que eu faça? Ora, se eu sou cego, né, vou até Jesus e peço para ser curado, e ele pergunta, o que queres que eu faça? Eu sou cego e quero que o Senhor cure o meu ouvido. Não fazia muito sentido para mim, né? Mas eu, como um adolescente inexperiente, eu tinha uma convicção muito certa que todo cego, ele queria ser curado. Eu tinha a convicção que todo mundo que faz uma pergunta, ele quer resposta. E com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo alguma coisa. E hoje, eu tenho a certeza absoluta que nem todo cego ele quer ser curado e que nem todo mundo que pergunta quer a resposta. E Jesus, ele sempre foi muito positivo. Hoje, nessa noite aqui, nós estamos buscando algo. Nós sempre estamos buscando algo. E quando nós buscamos Jesus pelo pensamento, né? Quando a gente diz, mestre, olhe o meu casamento, mestre, olha a minha conta bancária, mestre, olha os meus familiares, mestre, olha a minha saúde física. Existe uma voz muito suave e sutil do governador do orbe terrestre perguntando: o que queres que eu faça? Por que me procuras? O que queres que eu faça? Por que me procuras? E, meus irmãos, se de fato a gente deseja, a gente quer a cura do espírito, nós temos que, a cura do espírito, nós temos que ter, no mínimo, uma resposta satisfatória. Uma resposta satisfatória. E o cego Bartimeu teve. Ele foi firme. Ele disse: que eu veja. Eu quero ver. E aí eu convido vocês a fazer uma reflexão agora. E se nós pedíssemos ao Pai visão? Se nós pedíssemos ao Pai visão,
Se a gente pedisse ao Pai, Pai, que eu seja capaz de enxergar os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Pai, que eu seja capaz de enxergar tudo aquilo que pode, tudo aquilo que vai construir e tudo aquilo que vai destruir a minha vida. Se a gente pedir, Pai, que eu seja capaz de enxergar o papel de cada pessoa na minha vida, principalmente daquelas que a gente não gosta. O que é que isso mudaria? Eu pergunto a vocês. O que é que isso mudaria? Mudaria absolutamente tudo. Mudaria absolutamente tudo. Porque a compreensão, ela muda tudo. A compreensão, ela muda tudo. E quando nós olhamos a vida com compreensão e aceitação, tudo muda. Tudo muda. É interessante porque tudo continua a mesma coisa, mas automaticamente tudo se altera porque tudo muda. Porque quando a gente consegue ver, de fato, a vida com compreensão e aceitação, as coisas à nossa volta mudam. E esse é o maior milagre que o Evangelho ele pode fazer a um coração de uma alma. É fazer com que ela enxergue. É o maior milagre. É o maior milagre, porque a gente passa a amar as situações difíceis. A gente passa a amar as situações difíceis. E tem uma história de um grande empresário, lá do estado de São Paulo, que ele pega o carro e vai lá para Minas Gerais, atrás de Chico Xavier. E ele chega lá, já no final das atividades mediúnicas de Chico, para seu carro importado, né? Para seu carro importado lá, desce do carro e diz: Chico, eu quero uma mensagem do meu filho. E Chico olha assim e diz: meu irmão, não é assim que as coisas são, não é assim que funciona. O telefone ele não toca daqui para lá, ele toca de lá para cá. E eu só faço atender a chamada. E ele disse: Chico, você não está entendendo. E tira um talão de cheque do bolso, né? Pega a caneta e diz: quanto custa uma mensagem do meu filho? E aí, né, Chico que tinha 1,60 m de altura, era bem baixinho, ele fica com 2 metros de altura, porque quem assume a situação, quem se aproxima dele é o guia espiritual dele, Emmanuel, e eu vou ler aqui o recado que Emmanuel deu a esse nosso irmão, né? Meu irmão, você está equivocado. O seu primeiro filho morreu, desencarnou, porque você viciou ele, dando todas as facilidades. Nunca ensinou o seu primeiro filho a disciplina. Nunca ensinou o amor ao trabalho. Você nunca educou o seu filho a administrar os seus bens. E ele suicidou-se numa motocicleta. E você, não contente, você viciou o seu segundo filho. E agora está movendo esse processo contra o motorista do caminhão, sabendo que a culpa do acidente foi do seu filho, que estava alcoolizado. Por excesso de dinheiro, excesso de facilidade que você colocou nas mãos dele e não foi capaz de educar. E agora você chega aqui, achando que seu dinheiro pode comprar tudo e querendo novamente viciar
os corações com o seu dinheiro. Mas isso não será possível aqui. E aí, o homem, o empresário, colocou de volta o talão de cheque no bolso, guardou a sua canetinha, entrou no seu carro importado e foi embora. Meus amigos, e aí depois dessa história, vamos pensar um pouco. Um pai que tinha todos os recursos para educar os seus 2 filhos. Os 2 filhos. E por conta do mau uso dos seus recursos, ele falhou na sua missão de pai e foi um dos grandes responsáveis pela morte dos seus 2 filhos. E aí eu volto. E se ele tivesse pedido ao mestre visão? Mestre, que eu veja. O que teria feito ele? Educado. Teria afeiçoado os corações do filho ao trabalho. Ele teria ensinado os filhos o valor de cada centavo do suor. Ele teria ensinado os filhos a responsabilidade de administrar um patrimônio vultuoso. E quem sabe esses filhos não estariam entre nós, trazendo riqueza e prosperidade para aquela comunidade onde eles estivessem vivendo. Meus irmãos, mais uma vez eu chamo vocês a refletir. Quem sabe não nos falta compreensão. Compreensão que nós temos, e podem ter certeza disso, que nós temos todos, absolutamente todos os recursos necessários para cumprir o propósito da nossa atual encarnação. Tenho certeza disso. Nós temos todos os recursos. E uma coisa bastante interessante é que os espíritos, eles não cansam de dizer. E isso, para mim, nessa reflexão de hoje, é um dos pontos mais fortes e importantes. Os espíritos não cansam de dizer que o que nós precisamos será concedido. Tudo o que nós precisamos será concedido. Eles não disseram o que nós desejarmos. Existe uma grande diferença nisso. Tudo o que nós precisamos será concedido. Eles não disseram tudo o que nós desejarmos. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz: qual o filho que pedindo ao Pai o pão, ele lhe dará uma serpente? O Pai, ele sabe o que é o pão e ele sabe o que é a serpente. Nem sempre nós não sabemos. Muitas vezes o que nós mais desejamos, eu costumo muito falar aqui, é o que mais vai nos prejudicar. E o som, acabou de... Pode continuar. É o que mais vai nos prejudicar. E geralmente, aquela porta que nós arrombamos é exatamente a porta que vem a maior dose de infelicidade da nossa vida. Voltou. Obrigado, comandante. E continuando aqui, na nossa reflexão, eu já faço um convite a vocês
que vocês vão entender melhor, né? Vão compreender melhor o que eu vou dizer daqui para frente, é que vocês, se puderem e quiserem e ter a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, vocês preparem um lenço, né? Porque é um livro maravilhoso. E no livro tem uma jovem chamada Abigail. No livro tem uma jovem chamada Abigail, que ela fala ao jovem combativo Paulo de Tarso. Ela diz: ama, porque quem verdadeiramente ama, enxerga 1000 anos na frente. Quem verdadeiramente ama, enxerga 1000 anos na frente. Porque quem ama sempre enxerga mais longe. Quem ama é capaz de ver sementes. Quem ama muito é capaz de ver os frutos que estão dentro da semente. Como diz um provérbio chinês: qualquer um pode abrir uma laranja e contar quantas sementes tem dentro. Não pode? Qualquer um pode. Mas nem todos podem abrir uma semente e saber quantas laranjas tem dentro dela. Nós não sabemos, mas a pessoa... E a gente é bom a gente prestar atenção, né? Aquela pessoa que erra, né? Aquela pessoa que está ao nosso lado que erra, como foi o próprio Paulo de Tarso, que ele foi o maior perseguidor dos cristãos e na mesma encarnação tornou-se o maior divulgador da Boa Nova do Cristo. Aquela pessoa que erra, que está ao nosso lado, ela pode de um momento para outro dar um salto na evolução e deixar a gente para trás. E deixar a gente de lado. Né? E continua Abigail. Primeiro ela disse ama. Depois ela disse espera. Espera, Paulo. Deus, ele sempre é o último a falar. Deus, ele sempre é o último a se manifestar. Porque quando Deus fala e Deus se manifesta, ponto, está resolvido. Deus, ele não colhe frutos verdes. Deus não colhe os frutos verdes. Há sempre o momento certo de agir. Espera. E quem conseguiu aprender a virtude da paciência, com certeza carrega o coração em paz. E o terceiro conselho de Abigail é: trabalha. Trabalha. Lá em Minas Gerais existia um grande médium chamado Leão Zalho, né? Você chegava lá e você chegava lá com um corte na sua mão, e ele começava a aplicar um passe, e aquilo se fechava. Aquela cicatriz, ela se fechava. Um médium, quiserem procurar a história dele, um médium extraordinário, fantástico. E conta Haroldo que uma vez ele foi fazer uma visita, Haroldo estava passando por um problema, e é interessante que ele, uma época, o senhor Leão, como ele era chamado, né, ele parou um tempo de trabalhar e perguntaram a ele: senhor Leão, por que o senhor parou de trabalhar? Ele disse: não, agora existe dermatologista, então não precisam mais de mim. E Haroldo foi a Minas Gerais, né, porque estava passando por um problema, e quando ele chegou lá, que ele começa a falar do problema, ele olha para Haroldo assim e diz: meu filho,
Não existe nada difícil na vida. Existe coisa trabalhosa. É diferente. Não existe nada difícil na vida. Nada. Existe coisa trabalhosa. E esse senhor Leão, né? Esse senhor Leão, ele era um viúvo que cuidava de uma filha com paralisia cerebral. Ele cuidava da filha e depois ia atender as pessoas. E quando Haroldo chegou lá, ele conta que nesse dia ele teve que esperar. Ele dar banho nela, botar a roupa nela, dar a comida dela, ajeitar ela todinha para depois ir falar com ele, né? Então, isso que eu estou falando nessa história é trabalho. É trabalho. O trabalho, ele é o esforço inteligente. O trabalho, ele é o esforço inteligente. Tem um ditado que ele diz assim: a pior coisa que tem é um burro entusiasmado. Um burrinho entusiasmado. Por quê? Ele está entusiasmado, porém não deixou de ser burro. Né? Não deixou de ser burro. Então, a gente tem que ter... É preciso fazer o trabalho e o esforço inteligente. E não fazer o esforço às cegas. Não fazer o esforço às cegas. O esforço, ele precisa ser inteligente, e é por isso que Emmanuel também diz o seguinte. Emmanuel diz: o tempo não respeita as obras que foram construídas sem o seu concurso. O tempo não respeita. O tempo só respeita aquilo que foi feito com a ajuda dele. Tudo que vale a pena é trabalhoso e leva tempo. Então, meus amigos, ama, espera, trabalha. E agora vem o quarto conselho de Abigail: perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. E aqui nós temos que aprender uma lição com Jesus. Não é à toa que a última lição de Jesus na cruz foi exatamente o perdão, né? Perdoa, Pai. Nós, né? Eles não sabem o que fazem. E conta no livro de Humberto de Campos que no último suspiro de Jesus, o anjo da caridade se aproxima do Cristo, pergunta qual era o que ele queria que fizesse, e Jesus diz: vai acudir Judas que acaba de suicidar. Não é à toa que a última lição de Jesus foi o perdão. E hoje a gente precisa aprender essa lição. De uma vez por todas, é chegado o momento. É chegada a hora. Porque se você não quer perdoar, eu dou um conselho a vocês que sigam, né, o conselho de Robson Crusoe. Vá para uma ilha deserta. Vá para uma ilha deserta. Porque perdoar, aliás, relacionar-se tem um preço. Relacionar-se tem um preço. É impossível você se relacionar com qualquer pessoa nesse mundo sem perdão. É impossível. Não tem como. Agora, só que essa moeda, ela tem os dois lados. Geralmente, quando a gente fala em perdão, o que é que a gente pensa primeiro? Alguém nos ofendendo e a gente perdoando. Não é bonito, né? Será que aqui ninguém nunca precisou ser perdoado? Será que aqui ninguém nunca precisou ser perdoado? Agora eu estou fazendo essa pergunta para pessoas normais, encarnadas, que se tiver algum anjo por aqui, encarnado ou desencarnado, não vale. Estou
Apareceu uma anjinha aqui. Anjinha 2 aqui. A primeira está ali, né? Eu estou fazendo essa pergunta para pessoas normais desencarnadas. Anjo não vale não, né? Será? Porque se você disser que nunca precisou ser perdoado, então seu caso tem que passar pela inspeção. Vamos conversar e levar seu caso com sua esposa, seu marido, sua sogra, as pessoas do seu trabalho, seu filho. Tá a minha mãe ali de prova. Eu acho que todo dia ela tem que me perdoar, porque senão é impossível você ter um relacionamento com um filho sem perdão. É impossível você ter qualquer relacionamento afetivo sem perdão. Né? Então, se você está dizendo aí que você não precisa de perdão, vamos fazer essa inspeção desse seu caso. Né? E uma coisa, gente, que não é brincadeira, é muito séria, porque quando a gente fala em perdão ou não perdão, a gente está falando de mágoas, de mágoa. E a mágoa, ela é um sentimento tão profundo, né? Ela é tão profunda que ela é capaz de alterar a reprodução das suas células e de gerar um câncer. A mágoa, ela tem esse poder. Isso não é brincadeira. E eu vou contar para vocês aquela história que eu acredito que a maioria aqui conhece, não sei quem está nos acompanhando pelas redes sociais, mas que eu vou repetir, quem não conhece vai ficar sabendo, que é a história de Chico, né? Que Chico tinha um cachorro que era doente. E Chico, toda noite, quando chegava em casa das atividades mediúnicas, Chico ia cuidar do cachorro. E o cachorro uivava, chorava, gemia. Chico tinha que acender a luz, era uma trabalheira danada. Uma pessoa muito próxima de Chico, né? Uma pessoa muito querendo ajudar. Porque a gente é assim. A gente é igual a um elefante. A gente é igual a um elefante. Um elefante que vai entrar no jardim para colher uma rosa. A gente colhe a rosa, mas destrói o resto do jardim todinho. A gente geralmente é assim, né? E aí o cabo vai lá, bota veneno pro cachorro, mata o cachorro. E quando Chico chega, fala: "Oxente, Chico, o que foi isso?" Aí Chico: "Oxente, o que foi que aconteceu?" Ele: "Só Chico, resolvi o problema. Olha, ó, não está mais sofrendo não, morreu." Chico não disse nada, ficou calado. Mas aí guardou aquela mágoa no coração. Guardou aquela mágoa no coração. E aí, passado alguns meses, Emmanuel chega para ele e diz: "Ó, Chico, tá lembrado daquela mágoa tal? Tá se formando uma coisa escura, cinzenta, uma névoa aí no teu coração, porque ela atinge os nossos pontos fracos, as nossas partes frágeis. E a parte frágil de Chico era o coração. Chico teve problema de angina, Chico teve... Ela atinge logo o coração. Eu acho que a minha é o estômago, sabe? Eu acho que a minha é o estômago. Mas a de Chico era o coração, e a Emmanuel disse: está criando aí essa... E outra coisa, viu, Chico? A coisa mais é porque a gente não está conseguindo se aproximar de você, desse jeito não vai ter como a gente continuar com os trabalhos mediúnicos. Aí Chico disse: eita, agora o negócio é sério. E o que é que eu faço? Ele disse: procure saber o que a pessoa mais gosta e dê a ela de presente. Ele disse: espera aí, mano. Não. Oxe, eu sou o ofendido e vou procurar o que a pessoa mais gosta de dar um presente a ela. Emmanuel de Chico: a receita não é minha, a receita é de Jesus. A receita é de Jesus. E ele disse: então eu vou fazer. Né? Tem aqueles consórcios de 160 meses. Pronto, Chico fez um daquele, comprou uma máquina, soube que o sonho da pessoa era uma máquina de datilografar e deu a máquina de datilografar a ela. E naquele momento, Emmanuel conta que uma luz saiu da pessoa e foi direto para o coração de Chico. E aí Emmanuel chega para Chico e diz: está vendo, Chico?
Você provou, você sentiu o poder do perdão. O poder do perdão. Então, gente, pensem, reflitam. As pessoas aqui presentes, quem está em casa, aquela pessoa que, por algum motivo ou outro, vocês carregam algum tipo de mágoa, quem perdoou quem, esquece. Vocês estão aqui, vocês estão aí, vocês estão bem. Procura refletir sobre isso. E como a gente já está se encaminhando para os minutos finais da nossa conversa e da nossa reflexão, eu queria encerrar com mais uma historinha, que eu sou fã de historinha, que ela vai representar todas as partes dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão. Vai representar tudo nessa historinha que eu quero finalizar com ela. Certa feita, um homem se dirigiu a um templo para conversar com Deus. Para conversar com Deus. E ele chegou nesse templo e pediu a Deus riqueza e felicidade. Ele chegou no templo e pediu a Deus riqueza e felicidade. E ele escutou literalmente a voz de Deus. Segue que haverá sinais. Haverá sinais. Agora não te esquece. Mantém-se humilde. Deus disse, segue, mas te mantém humilde, que tu vai ver os sinais. E aí o homem saiu e seguiu. Foi embora. E de repente ele andando, caminhando, uma palha de milho, o vento vem, uma palha de milho, puf, nos peitos dele. Aí ele pega a palha de milho, olha assim, olha para cima e faz, Deus, foi esse o sinal? Uma palha de milho. Só que ele pega, ele não joga. Ele bota a palha de milho no bolso e vai andando. De repente ele vê uma borboleta, uma libélula azul, a coisa mais linda do mundo. E ele fica em dúvida se o sinal era a palha de milho ou se era a borboleta, a libélula. Ele tinha um barbantezinho no bolso, fez um nó, amarrou a palha de milho e amarrou a borboleta. E ficou andando com a palha de milho e a borboleta ali, parecendo um brinquedo de criança. Vem andando, vem passando uma mulher com a criança, e a criança vê aquilo. E a criança endoidece pelo... Mãe, eu quero. O cabo com a palha de milho amarrado num barbante e a borboleta. E ele chega e faz, meu Deus, e agora? Eu dou, não dou, eu dou? Ele foi e deu, a menina. E a mãe da menina foi e deu 3 laranjas a ele. 3 laranjas. E ele pega as laranjas e segue a caminhada da vida dele. Mas na frente, na sua jornada, ele encontra aqueles viajores, sabe? Uns viajores andando nos cavalos, tinham uns tecidos, carregando uns tecidos maravilhosos. Só que os cabas estavam tudo com sede, muita sede. E pergunta a ele se ele não tem água. Aí ele olha e faz, eu não tenho água, mas tenho 3 laranjas. A laranja, né? Dá para quem está morrendo de sede, se a laranja for boa, dá para dar uma amenizada. Aí ele foi e deu as 3 laranjas aos viajores, que vai e dá algumas peças do tecido a ele. E ele segue a estrada dele com os tecidos e se depara com um grande rei. E o rei, meio agoniado, meio perturbado, porque queria casar a filha, estava atrás de um vestido e não encontrava um vestido para a filha, um vestido bonito. Mas se encantou pelos tecidos do homem. Aí pede os tecidos ao homem. Ele vai dar os tecidos. O rei não deu a filha dele não, viu, gente? Que ele pediu, né? Mas o rei foi e deu uma joia a ele. E ele seguiu a vida dele com essa joia. E com essa joia ele trocou numa fazenda, a princípio pequena, e em algumas cabeças de gado. E começou a trabalhar. E se tornou um grande fazendeiro,
com imensas terras a perder de vista. Casou-se, teve filhos e foi rico e feliz. Ele foi ao templo e pediu ao Pai riqueza e felicidade. E Deus disse: segue, que tu vai encontrar sinais, mas porém mantém-se humilde. E quando a gente pede às vezes um sinal a Deus, a gente pede, às vezes espera uma tempestade, né? Um ciclone, a gente espera uma coisa grandiosa. Uma palha de milho bateu no peito dele, ele não jogou. E teve toda a caminhada dele, a trajetória dele, se mantendo humilde e atento aos sinais, numa troca. Ele enxergou tudo que não era o que ele encontrou o que ele precisava, e ele soube agir com cada coisa que foi encontrando no caminho. Então, gente, era isso, que a gente possa refletir nessa noite de hoje. Eu costumo dizer que tudo que eu falo aqui, tudo que eu digo, não é porque eu já faço, mas sim porque eu sou o mais necessitado das minhas próprias palavras. Então, às vezes, se torna mais fácil você falar daquilo que você sabe que você precisa e que você necessita, certo? É fácil estar aqui por trás falando essas coisas. O trabalhoso é lá fora. O difícil não. O trabalhoso é lá fora. E como os Espíritos não cansam de dizer, a gente recebe tudo o que a gente precisa. Eles não disseram tudo o que a gente deseja, mas o que a gente precisa. Então, que nesse momento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa nos envolver e que a luz divina do Mestre Jesus nos ilumine e nos guie. Paz e luz.